Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Ground School do Pemento. Nessa aula, a gente vai falar sobre o sistema de aviônicos da aeronave. Então, está aqui o nosso painel de instrumentos. Vamos começar aqui pelo PFD. Então, no PFD da aeronave, a gente tem ali o Garmin GDU 460. É um equipamento da linha de aviônicos Garmin G3X Touch. O GDU 460 combina as funções de PFD, né, Primary Flight Display, e Multifunctional Display, né, MFD, oferecendo uma interface de voo integrada que exibe informações cruciais de navegação, motor e um sistema de tela touchscreen. Dentre as funcionalidades PFD, né, desse sistema, a gente pode citar aqui dados de voo essenciais. Então, temos ali velocidade indicada, altitude, razão de subida e descida, indicador de ângulo de ataque, informações sobre a navegação horizontal da aeronave através aqui do HSI, né, PROA, Course, Flight Plan, e ele exibe também dados em tempo real de tráfego e clima integrados ao sistema ADS-BI, né, através aqui do mapa, tendo vários modos de visualização, incluindo o modo VFR e IFR. Dentre as funcionalidades MFD, ele tem ali mapas e navegação. Então, mapas detalhados com suporte para rotas e waypoint. Nesse exemplo aqui está uma carta, né, de voo visual. Pode ser configurado também uma carta de voo por instrumentos. Visualização de terreno, obstáculos e informação de navegação. Exibição de dados de navegação, incluindo heading, track, curso e distância. E monitoramento de sistemas. Então, ele exibe ali dados em tempo real do motor, incluindo temperatura de gases de exaustão, temperatura da cabeça do cilindro, RPM, pressão do óleo e temperatura, incluindo alertas de sistema e status do motor com indicadores visuais e sonoros para o piloto. Então, bem fácil ali de visualizar todas essas informações em uma única coluna. E caso a gente esteja voando e perca o nosso PFD e MFD, a gente tem aqui no centro do painel nosso instrumento de standby, que é o GI 275. Então, ele provém informações dos dados básicos de voo no caso de falha do PFD, MFD ou perca do AD AHRS. É um display touchscreen, então ele também, apesar de menor, né, ele também é um display touchscreen e recebe dados de navegação do GTN 650. Então, é uma maneira aí de manter o nosso voo. Seguindo aqui na parte central mais abaixo, a gente tem o GTN 650, que é um avançado sistema de navegação, comunicação e GPS, né? NavCom GPS, projetado para aeronaves, proporcionando uma integração eficiente e funcionalidade aprimorada em um único dispositivo. Então, a gente tem ali um display touchscreen conectado ao G3X Touch e ao GI 275. Então, caso a gente perca lá o PFD e MFD, o GTN 650 ele mantém ali a comunicação com o instrumento de standby, provendo informação de navegação para ambos. E ele fornece comunicação VHF, né, temos aqui as frequências, e recepção de sinal VOR, Localizer e Glide Slope, além de GPS. Dentre as funcionalidades de segurança, ele tem um ADS-B-In, ou seja, ele é capaz de receber dados de tráfego e clima via ADS-B e ADS-B-Out. Então, ele tem a capacidade de transmitir informações de posição para outros aviões equipados com ADS-B e também para os órgãos de controle. Terrain, então, né, tem um sistema de alerta de terreno que ajuda a evitar colisões com o solo. Alertas de proximidade, né? Então, alertas visuais sonoros para tráfego aéreo próximo, zonas de espaço aéreo controlado e outras situações de risco. E planejamento de rotas, né? Ferramentas avançadas para criar, modificar e armazenar planos de voo. Em relação à navegação, o GTN 650 ele conta com um GPS WOS de alta precisão, né? Então, WOS, Wide Area Augmentation System, então é aquele sinal de GPS melhorado, fornecendo ali uma navegação GPS precisa, com capacidade de aproximações LPV, né? Localizer Performance with Vertical Guidance, né?
performance equivalente a um localizer com guia vertical. Ele também, né, oferece suporte de radionavegação, né, VOR e ILS. E em relação à capacidade RNAV, ele possui capacidade RNAV 5, RNAV Uno e RNP Approach, incluindo aí LNAV, LNAV VNAV e LPV e LP, que seria o Localizer Performance, mas sem a guia vertical. Seguindo aqui abaixo, a gente vai ter o GNC 255 Alpha, que seria aí o equipamento de standby do GTN 650. Então, ele é um equipamento que provém comunicação VHF e também recepção VOR, Localizer e Glide Slope. Ele é interligado à barra elétrica de aviônicos como NAV1 COM1. E integrado a ele, a gente tem o GMA 245, né, que é o painel de áudio. Ele processa e distribui o áudio dos fones da tripulação, inclui a conectividade Bluetooth e controle via painel de áudio no próprio G3X Touch. Então, tá ali esse equipamento ali no G3X Touch. E aqui, mais abaixo, a gente tem o Autopilot, que é o GFC 500, controle de piloto automático nos dois eixos, né, vertical e horizontal, com compatibilidade com o G3X Touch e o GI 275, o instrumento de standby, oferecendo ali um conjunto robusto de recursos, incluindo um Overspeed Protection, um botão dedicado de modo de retorno ao nível, né, tá aqui ele, um Garmin ESP, estabilidade e proteção eletrônica, Fly Director, está aqui a função Fly Director, além de aproximações acopladas quando pareado com navegador compatível. E a gente vai ter também o transponder. Então, está aqui o GTX 345R, que é o transponder da aeronave. É um transponder avançado com capacidades ADS-B in e out, projetado para fornecer melhor consciência situacional e conformidade com os requisitos de espaço aéreo. O ADS-B out, né? Então, relembrando, a aeronave ela transmite os dados de posição, velocidade e altitude para os controladores de tráfego aéreo e para outras aeronaves equipadas com ADS-B in. E, no caso, a DSBin é a capacidade de receber dados de tráfego e clima, proporcionando ao piloto uma visão completa da situação ali ao seu redor, aumentando bastante a consciência situacional. E, além disso, ele tem o Extended Squitter, né? Squitter seria esguichar, né, do inglês. Então, esse sistema, ele esguicha ali uma série de mensagens de posição, o que aprimora ali a precisão das informações em relação à posição da aeronave para os órgãos de controle e demais aeronaves que estão equipadas com a DSB. Além desses sistemas, né, que eu acabei de mencionar, o GDU 460, o instrumento de standby, o GTN 650, a gente tem outros sistemas que não estão visíveis nesse painel. Então, são eles o GTP 59, né, que é ali o Temperature Probe, né? Então, vocês vão reparar que todas essas unidades, elas começam com o número G, com a letra G, perdão. Quer dizer que é Garmin. Então, todos eles são o que a Garmin chama de LRU, né? Que é o Line Replaceable Units, unidades ali que podem ser substituídas. Então, o primeiro deles é o Temperature Probe, fornece dados de temperatura externa. Temos o tubo de Pitot, né? Mede a pressão dinâmica e ângulo de ataque. O GMU, né? Então, o G, Garmin, o Unit e o M é o magnetômetro. Então, ele mede o campo magnético local e envia dados ao AHRS para determinação do rumo magnético da aeronave. Temos também o GEA, né? Que recebe e processa sinais do motor e demais sensores da aeronave. E, por fim, temos ali o GSU 25, que é o AD AHRS, né? Esse AD vem de Air Data, então ele tem ali a função de Air Data Computer, processa os dados do sistema pitot estático e do sensor de temperatura externo, e a função AHRS, né? Attitude Heading Reference System, ou seja, fornece informações de atitude e direção da aeronave para o PFD. Além de contar com sensores avançados, incluindo acelerômetros, ele faz a interface com o magnetômetro, né, que é o GMU 11, o Air Data Computer
e com o GDU, né? O Herdeiro Computer para obter dados do voo e com o GDU para obter informações de GPS. Então, essa é uma figura esquemática aí de todas essas unidades, né, conectadas ali ao sistema. Lógico que para nós pilotos não é muito prático, né, memorizar todo esse sistema. Então, de maneira mais prática para a gente ali no voo, é entender que o GDU, as informações que aparecem aqui no GDU 460, né, o Display Unit, elas são advindas de quem? Do GPS, do magnetômetro e do Air Data, né? Então, esses três sistemas aí fornecem informação para o GDU. E quais são os modos de falha que podem acontecer? Então, vamos supor que a gente está lá em voo e perde o Air Data. Qual mensagem que vai aparecer no nosso display ali no PFD? Vai aparecer Errors Normal Operation. Então, pode resumir a operação sem problemas, né? Caso perca ali o Air Data. Caso a gente perca agora o magnetômetro, né? Qual mensagem que vai aparecer? Errors no mag mode, ou seja, ele está avisando para a gente que não tem ali dados do magnetômetro. A navegação está sendo feita totalmente baseada ali no GPS da aeronave. E caso a gente perca o GPS, ele vai aparecer Errors no GPS mode, né? Então agora a gente não tem mais dados de GPS, estamos navegando apenas com informação ali de proa magnética, com magnetômetro, e os demais dados do Air Data. E caso a gente perca um magnetômetro e o Air Data, a mensagem que vai aparecer vai ser Errors no Mag no Air Mode. Ou seja, a navegação está sendo feita toda baseada ali nas informações do GPS, né? Então a gente não vai ter, por exemplo, o nosso airspeed vai estar sendo estimado ali pelo GPS da aeronave. E também a gente tem, né, os modos de erro caso a gente tenha uma falha de GPS mais o Air Data, ou caso a gente tenha uma falha do GPS mais o magnetômetro. Então, em ambos esses casos, a mensagem que vai aparecer vai ser Attitude Heading Invalid, ou seja, as informações de atitude e proa da aeronave são inválidas naquele momento. Então, o piloto não pode confiar ali nas informações que estão aparecendo no PFD. E um resumo aí desses modos de erro que eu acabei de apresentar para vocês, está aí nessa figura esquemática que tem lá também no manual do G3X. Inclusive, essa é uma recomendação aí no final dessa aula, é ler lá o manual do G3X, caso vocês queiram aprofundar em algum desses sistemas e também o SOP da aeronave. Obrigado, pessoal.